Então, gostaria de chamar para a próxima apresentação os doutores Disseu Diniz, que é especialista em medicina de tráfego, participou em juntas especiais e Banco Especial do Detran São Paulo durante 30 anos, foi diretor do serviço médico do Detran entre 1999 e 2005, é a nossa maior referência em habilitação da pessoa com deficiência, diretor da Abramet, e da qual tenho orgulho de estar aqui coordenando a mesa com a participação dele. Pode seguir ao palco, doutor Disseu Diniz. E doutor Flávio Miadura, segundo vice-presidente da Abramet, professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal da Unifesp, o nosso maior nome científico da medicina de tráfego do Brasil e do mundo, nossa grande referência, e a medicina de tráfego tem uma dívida eterna com o doutor Flávio Miadura por tudo que ele vem fazendo e já fez pela especialidade. E antes de começar, mais uma vez agradecer a participação do deputado federal Sérgio Brito, que foi relator da Comissão de Alteração do Código de Trânsito Brasileiro e fez sugestões importantes, e a gente tem essa gratidão, e tomara que quem assuma essa próxima relatoria aí dessa comissão faça o trabalho e siga o exemplo que o senhor foi para a gente. Muito obrigado. Vamos lá, podem começar. Então, os doutores vão falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência no trânsito, o exame de aptidão física e mental do motorista com mobilidade reduzida. Bom dia a todos. Então, o nosso tema aqui, da avaliação e inclusão da pessoa com deficiência no trânsito é um tema sensível, né? E hoje em dia, com a questão da inclusão social da pessoa com deficiência, ele tem uma importância bem relevante. E nós vamos colocar o seguinte, quer dizer, quando a questão de 50 anos atrás, quando nós falávamos em habilitar alguém com deficiência física, nós temos que tomar muito cuidado, porque a maioria das pessoas era contrária até a esse tipo de habilitação. Via isso com muita reserva. Imagina uma pessoa amputada, uma pessoa com paraplegia dentro de um veículo, né, os riscos que ele poderia correr, até mesmo pela questão tecnológica daquele tempo, que nós não tínhamos os veículos de uma forma adequada ainda para estar na via, sendo dirigidos por pessoas com deficiência. Tudo isso veio mudando, vem sofrendo mudanças grandes com as resoluções. Antes, os motoristas eles não poderiam dirigir nas categorias C, D e E, não poderiam ser profissionais de volante, se tivesse algum tipo de deficiência, precisava de algum tipo de adaptação, eles eram proibidos de estar no trânsito. Então, isso foi mudando com as resoluções, foi mudando, inclusive, com a tecnologia, e graças também ao nosso trabalho, junto com outros colegas do Brasil todo, no sentido de fazer uma avaliação adequada e colocar adaptações onde as pessoas conseguiam dirigir de forma igual, participar do trânsito. Quando nós falamos aqui em acidentes, nós vemos que as pessoas com deficiência, elas não cometem mais acidentes do que as pessoas que não têm deficiência. Por quê? Porque tudo isso daí é feito de uma forma criteriosa. É feito, a gente coloca muitas restrições na carteira da pessoa. A gente impede que ele dirija veículos, às vezes, correndo riscos. Então, o que nós fazemos, às vezes, não é dar uma carteira especial, dar uma benesse, dar um benefício para a pessoa, colocando ali uma restrição. O que a gente faz com essa restrição é tirar dele, às vezes, alguns direitos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz isso, porque as pessoas querem participar de forma igual e querem ter os mesmos direitos. Então, isso que eu tinha para falar no começo, né? Passar a palavra aqui para o doutor Flávio. Bom dia, quase boa tarde. O tema é um tema específico para um médico de tráfego, mas eu vou procurar que todos tenham interesse, porque a pessoa com deficiência e os seus direitos, acho que interessa a todos, até por esses números. A Organização Mundial de Saúde estima que 10% da população de cada país tem algum tipo de deficiência. O IBGE estima em 6,7%
e 17,2 algum tipo de limitação funcional. Então, nós estamos falando, no Brasil, de 12 milhões de pessoas com deficiência e 32 milhões com limitações, né? E para atender esse pessoal que precisa de mobilidade, que teve o infortúnio de nascer com uma deficiência ou adquiri-la através da violência urbana, né? E ela propiciar uma pouco melhor qualidade de vida para ir ao trabalho, para ir para a faculdade, para ir para uma diversão, né? E isso já seria difícil se houvesse esse tipo de transporte na quantidade suficiente, mas não é o que nós vemos no dia a dia. No dia a dia, nós nos deparamos com cenas constrangedoras, né? E que só pode nos entristecer. Então, a medicina de tráfego abriu os olhos para essa situação, criando normas para que as pessoas com deficiência pudessem se habilitar nesse país. E, durante muitos anos, como o doutor Disseu, não se propiciava a mobilidade. E a gente não via dificuldade, porque elas nem apareciam nas ruas, porque elas ficavam trancadas em casa, porque não conseguiam se mobilizar. Então, hoje, um dos orgulhos da medicina de tráfico e da medicina, né, é propiciar a habilitação para a pessoa com deficiência de maneira segura, né? Isso tudo já começa pelo acesso às nossas clínicas. Pelas normas do Conselho Nacional de Trânsito, os consultórios dos médicos de tráfego têm que ter acessibilidade. Tem que ter rampas de acesso, as portas largas, banheiros acessíveis. Eu acho que poucas atividades profissionais nesse país, até instituições federais, municipais, não têm acessibilidade universal como tem essas clínicas para atender dignamente essas pessoas. E chegou a tal ponto que se desenvolveram normas para habilitar que pessoas com deficiência pudessem dirigir não só os seus veículos de passeio. Isso veio através até de uma ação civil pública do Ministério Público, exigindo que o DENATRAN e o CONTRAN propiciassem habilitações para qualquer tipo de veículo de pessoa com qualquer tipo de deficiência. E foi criada a Resolução 267, que depois passou para 425, né, criando a habilitação para inúmeras, para dirigir veículos de qualquer categoria. E nisso a medicina de tráfego contribuiu decisivamente, o doutor Disseu aqui presente, foi um dos maiores contribuintes com essas condições. Só que essas normas são para beneficiar essas pessoas que nós estamos vendo aqui, né? Pessoas realmente que merecem ter um carro adaptado e, por serem, na verdade, eles são obrigados a dirigir um carro adaptado. Não quer dizer que eles tenham um direito por ter deficiência, então eles têm um direito, não, é o contrário. Por eles terem uma deficiência, eles são obrigados a dirigir um carro adaptado. Mas, por serem obrigados a dirigir carros adaptados mais onerosos, eles ganham o direito dos benefícios, né? Só que a gente vê na mídia coisas assim, né? Tudo, comprar um carro com desconto, 30%, aprenda a comprar um carro com isenção, né? A gente vê dor nas costas, dor lombar, dá direito à isenção, compre um carro desse com isenção, e aí vai. Isso tudo são fake news, né? Como são fake news esse slide que se repete, mostrando que problemas simples, não simples, que incomodam a pessoa, mas que não a limitam a dirigir um carro convencional, essas pessoas vão atrás desse direito que não tem. O direito são das pessoas com deficiência, né? Muitas vezes até pessoas mal informadas, não estão querendo se beneficiar mas eles não têm a informação. E eu sei até que médicos
de outras especialidades não têm essa informação, né? O que dá direito ao benefício de carros com isenção, né, são portadores de deficiência física motora, né, que interfere na mobilidade. Pessoas com deficiência têm direito a outras isenções justas, com outras leis. Por exemplo, deficiências visuais, mentais, severas, autismo, para ser conduzido por outras pessoas familiares, têm isenções. Como doenças graves, como o câncer, as neoplasias e outras graves, têm direito à isenção de imposto de renda. Seus laudos são feitos pelo SUS. Na medicina de tráfego, laudos feitos pelos médicos do DETRAN para as pessoas com deficiência motora, né? Visão monocular, hoje em dia, é muito discutido, mesma coisa. É uma regra que não funciona para o DETRAN, embora em alguns estados estude-se essa possibilidade. E, com isso, existe essa preocupação de simulações, pessoas que não têm deficiência, né, que muitas vezes, né, procuram, e o médico de tráfego tem que ter esse cuidado. O exame da pessoa com deficiência começa com um médico credenciado pelo DETRAN, né? Esse médico credenciado, ele vai já ter que entender que deficiência para fins de habilitação com motorista é mobilidade reduzida, né? Esse médico faz uma avaliação inicial no seu consultório, com aquela acessibilidade que eu falei. Nessa avaliação, o médico de tráfego tem que conhecer muitas legislações. É um procedimento, a gente escuta na mídia, isso qualquer médico faz, vai no SUS. Existem legislações e aprendizados específicos que, não cumpridos, poderão contemplar muitos que não têm esse direito e deixar de contemplar aqueles que merecem esse tipo de isenção. Então, você vai desde o código, as resoluções, associações de normas técnicas e o protocolo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, né? Isso tudo completado com avaliação, com aulas práticas, com os modelos dos veículos. Esse aqui, o nosso mestre Dirceu, dando um exemplo, né? E no consultório, só para quem tem uma ideia, para quem é médico de tráfego é simples, mas para quem não é, o médico vai procurado por uma pessoa com deficiência e avalia se aquela deficiência é leve ou se é moderada ou grave. A leve não vai interferir na direção. Não precisa ser obrigado a dirigir um carro adaptado. Aí ele aprova no consultório, libera, tudo bem. Moderado ou grave, ele vai ser obrigado a encaminhar para uma junta médica. Aí já passa por uma junta médica. E tem uns exemplos de ciências físicas leves, para poder esclarecer, para o médico entender. O médico de tráfego sabe que amputação de até 2 falanges, dedos do pé, limitação de amplitude de dedos da mão, sequelas de fratura que não ocasionam limitações, lesões nervosas que não alteraram a sensibilidade, a motricidade, é leve. Pode dirigir um carro apropriado. Moderado ou grave já são aqueles casos de amputações, de limitações, de alterações da sensibilidade, doenças progressivas, reumatológicas, neurológicas, né? Essas são graves. Essas serão encaminhadas para uma junta médica especial. Essa junta médica, né, vai ver se tem necessidade ou não de dirigir um carro adaptado. Deficiência leve não vai para a junta, moderado ou grave, encaminha para a junta. Quando o indivíduo com deficiência já se habilitou, já passou pela junta, a carteira dele já prevê as restrições, o carro adaptado, na renovação ele não volta mais para a junta, desnecessário onerá-lo nesse tipo de trabalho, o médico credenciado já o encaminha, sem mandar para a junta. Quando a patologia evoluiu ou involuiu, melhorou parcial ou totalmente, volta para a junta. Ou quando a patologia evoluiu, uma doença reumatoide começou a se agravar, né, aí volta para a junta médica. Então, esse é o procedimento, né, do médico de tráfego, né, para habilitar na parte inicial. Né? Esse é o diagrama que todo médico de tráfego, nos seus cursos de formação, aprende. Né? Aí, o médico
vamos imaginar que o médico de tráfego, no seu consultório, achou que era uma deficiência moderada ou grave. Encaminha para a junta médica especial. E para falar sobre esse procedimento, eu convido agora o doutor Dirceu, né, para falar sobre a junta médica. Ok. Doutor Dirceu, o senhor vai usar talvez esse microfone, eu fico aqui. Oh, que bom. Então, eu vou ficar aqui ao seu lado, se me permitir. Então, doutor Dirceu, como é que é a avaliação da junta médica especial? Inicie, como é que ela é composta? Então, a junta médica especial, ela é composta, deveria ser composta por 3 médicos, né? Mas, infelizmente, quer dizer, alguns estados, ela é monocrática. Então, um médico só opina e dá o parecer sobre aquele candidato. Dá um parecer sobre a condição dele de dirigir, se ele teria ou não condição de dirigir um veículo adequado, adaptado, ou então se ele consegue ou não dirigir um veículo convencional. Se precisar um veículo com adaptações, então ele vai descrever e vai colocar o veículo mais adequado para cada deficiência. Perfeito. Ok. Então, nós vimos que o médico faz a avaliação inicial, acho que é uma deficiência física leve na mão, algumas pontas de dedos, alguns dedos do pé, né? Mas isso vale para qualquer tipo de veículo ou tem alguma restrição para alguns tipos deles? Quando o médico detecta uma deficiência física leve, ele não precisa encaminhar para a junta. É só ele descrever no prontuário e encaminha. Mas não vale para todas as categorias. Por exemplo, para moto, né? O indivíduo, às vezes, tem que habilitação para a categoria A e B. Então, se ele vai se habilitar uma categoria A, então, existem alguns critérios que têm que ser validados. Imagina a mão segurando aqui o acelerador e puxando o freio da roda dianteira. Se ela não tiver aqui as falanges distais, ele vai estar comprometido, mas dá para dirigir um carro convencional. Ele é considerado como leve para carro, mas não para moto. Para moto já passa a ser grave. Então, precisa ser avaliado de acordo com a categoria pretendida. Então, para os médicos de tráfego, né, amputação de até 2 falanges dos dedos, pode ser dos 10, né? É deficiência leve, apto a se mandar para a junta, mas não para a categoria A, né, que é a motocicleta. Okay? Mas surge sempre um problema que os médicos de tráfego perguntam, e se for o polegar? Pode perder até 2 falanges dos dedos, mas perdeu 2 do polegar, ele perdeu o polegar inteiro. Pela norma, é deficiência leve, é isso mesmo? A norma, em princípio, ela excluía até o polegar, mas depois deixou de se excluir, ela, quando foi redigida, não tinha essa exclusão. Mas são exemplos, né? Como a gente vê aqui, são exemplos. E quando se fala em polegar, nós sabemos que o polegar, o indivíduo perde 30%, 40% da função da mão, principalmente na questão da apreensão, e no momento que ele vai segurar lá o dinamômetro, ele pode estar comprometido. Então, a gente já passa a considerá-lo como deficiência física moderada e tem que ser avaliado sempre pela junta especial. Então, médicos de tráfego, polegar, apesar da norma não dizer explicitamente que tem que mandar para a junta, vai para a junta, né, por esse critério, né? Ok. A norma fala de até 2 dedos, até 2 falanges do dedo, é deficiência física leve. Se for 3 falanges, já é moderado ou grave e vai para a junta. Mas se for um dedo, que não for o polegar, vai para a junta, vai precisar de um carro adaptado. Então, um dedo pode não precisar ser encaminhado para a junta, porque praticamente a função da mão está totalmente preservada. Quando não há prejuízo das articulações dos outros dedos, né, se estiver com a mão preservada, dinamometria de 20 kg/força naquela mão, não haveria problema nenhum habilitar, é só fazer a observação. Importante sempre deixar essa observação lá no questionário, deixar sempre isso anotado. Essa mão pode ser categoria A? Categoria A e B, B. qualquer categoria. Pode ser C?
Pode ser C. Pode D? Pode D. Pode ser E? Sem restrições. Pode dirigir um país? Pode. Então, apesar das diretrizes dizerem que só até 2 falanges, mas se forem 3 e não for o polegar, não precisa ir para a junta. Mas aí se o médico fica preocupado, mas na junta, a norma diz isso aí, né? Não fiquem preocupados. Vocês viram a posição do Departamento Científico da Abramet, né? Da maior autoridade em habilitação da pessoa com deficiência, né? E qualquer problema que tiverem, eu vou deixar o telefone do Dr. Dirceu, liguem para ele, qualquer horário, de manhã, tarde e noite, já notaram, né? Liguem a cobrar, quem for do lado, tá tudo bem? Vamos em frente. Ok. Agora estão falando de deficiências físicas, né? Essas já falamos das leves, são leves. Não vai. Agora são deficiências moderadas ou graves, né? Agora vai obrigatoriamente para a junta médica, né? Só para o pessoal ter uma ideia, né? Quando não tem uma deficiência grave em um membro superior, não tem um braço, pode ser o direito, pode ser o esquerdo, os dois não. Tem adaptação? Então, aí precisa, obrigatoriamente, de adaptações, né? Então, se ele não tem um dos braços, uma das mãos só no volante, e a lei exige que todos nós tenhamos as 2 mãos no volante, senão ele está multado. Uma das mãos, sem o braço mesmo, possa dirigir, são feitas restrições na carteira dela. E são essas restrições aqui que seria carro automático, que é a letrinha D, lá no anexo 15, empunhadura, manopla, com aquele pomo no volante. A direção tem que ser hidráulica, tem que ser um volante leve, porque ele vai conduzir só com uma das mãos. E o controle aqui do painel, todos próximos da mão, para que ele consiga controlar aqui os limpadores de vidro, seta, etc. Tem que estar muito perto aqui, buzina, etc. Então, são as observações obrigatórias para esse caso aí. Então, vejam, uma pessoa teve um infortúnio e tem uma doença grave num membro superior, né? E extremamente limitada. Ela ganha essa possibilidade, com essas adaptações, de conduzir o seu próprio veículo e até trabalhar profissionalmente. Eles não querem, mas teriam esse direito. E não são eles que se envolvem em acidentes. Quem se envolve em acidentes graves, a gente sabe quais são as causas, muitas delas já faladas no dia de hoje, né? Ok. Então, tem uma letrinha J mais específica. Tem aqueles que parece que não querem fazer as adaptações com um indicador, quer fazer com a letra J. O que é essa letra J que tem na resolução? A letra J são adaptações colocadas para os membros inferiores ou então para outras partes do corpo, incluindo o comando de voz, né, que a gente fala. Ele vai controlar os comandos elétricos, todos, ou com comando de voz, ou então usando os pés. Aquele espaço lá do carro automático, né, que o indivíduo, por não ter um braço, ele vai dirigir somente carro automático. Aí fica aquele espaço ali onde seria a embreagem. Naquele espaço ele pode colocar ali os botõezinhos para controlar, então, o painel do veículo sem maiores riscos. Letrinha J, para quem não é médico e médico de tráfego, são as restrições que constam na carteira. A carteira motorista sai codificado para evitar qualquer tipo de constrangimento para a pessoa com deficiência. Ela antigamente vinha escrito apto apesar do defeito físico. Ia fazer lá um check-in no aeroporto, lá ficava, cadê o defeito, né? Hoje é codificado. A letrinha J, e para os médicos de tráfego é o J, passando da mão para o pé, né? O J de Joanete, mas não, ok. Então, ok. DFI ou DFJ. O problema agora é no membro inferior. Imaginar deve ter uma prótese, amputou, teve um acidente, perdeu a perna esquerda, ele tem uma prótese. Ele pode ter uma habilitação nesse país? Pode. Ele pode, inclusive, que nós temos hoje... Desculpe, pode ser assim? Não, pode. Não pode. Não pode. Essas adaptações, antigamente, eram muito comuns, né? E produziam muito acidentes. A gente vê acidente ocorrendo quando existe a utilização dessas gambiarras aí que a gente fala, né?
que o pessoal utiliza, coloca no carro, achando que aquilo lá tá certinho, ele consegue, mas tem riscos. Então, não é assim que ele pode ser habilitado. Existem as regrinhas. A primeira delas seria, quer dizer, obrigar essa pessoa a dirigir. Pode ser um carro automático, né, que já não precisaria usar o pé da embreagem, ou então pode ser uma adaptação onde ele traz a embreagem para a mão direita. Ele vai, na hora que ele vai mudar a marcha, na alavanca de câmbio, ele já aciona, tem aqui um sistema elétrico, né? Ele aciona com a mão aqui, ele leva a mão, já tampa essa célula fotoelétrica e desembraia o veículo automaticamente. Perfeito. Então, ok. Para os médicos de tráfego, G de embreagem, né? Exato. G de gambiarra não, né? G de embreagem só, ok, tá bom. Né? Então, perdeu a perna esquerda, junta médica, carro automático ou embreagem, ou automação da embreagem, ele dirige com segurança, né? E propicia essa mobilidade. Indiferente de o G, A gente considera diferente, né? Quando ele faz a prova prática, mostrando que consegue dirigir um carro com embreagem manual, a gente coloca o G, porque ele está submetido a uma dificuldade maior durante o exame prático. Então, a gente coloca o G, que ele pode dirigir ou carro automático ou carro com adaptação ali na embreagem. E o D a gente só coloca para aquelas pessoas que fazem o exame prático no carro automático, e não estão demonstrando, então, aquela outra habilidade. acho que ficou claro, né? Muito bem. Agora, a perna direita, me parece mais complicado, né? Complica bastante. Mas pode adaptar? Pode adaptar. Como é que Quando faz? ele perde a perna direita, então, o pé do acelerador e do freio, nós obrigatoriamente temos que alterar, nós temos que passar o acelerador para ser acionado pela perna esquerda, né? Mas aqui não tem embreagem, então o que eu tenho que fazer? Ou passar para um carro automático, onde não existe essa necessidade, então aqui esse espaço pode ser ocupado aqui por um acelerador, que de fato aqui ele vai acionar o acelerador original do veículo. Outra condição também é a gente não alterar muito a condição original do veículo, né? Para não alterar a condição da segurança. Então, esse acelerador aqui à esquerda, com o pé esquerdo ele acelera e freia, para não correr o risco de querer transpor, que no momento que ele vai acelerar, ele vai pisar aqui no freio de forma acidental, podendo frear de forma incorreta. Então, a gente obriga que ele passe o acelerador para o lado esquerdo. Perfeito. Então, tem aquelas pessoas que estão 30 anos, 40 anos, o cérebro está, Gilmar, Lucila, né? 30, 40 anos freando, acelerando com a perna direita. De repente, ele perde e vai ter que... Não vai ser fácil, imagino, né? Mas existe alguma outra adaptação para a pessoa que não se adapta com... Tem pessoas que treinam, fazem treinamento, mas eles desistem porque não conseguem coordenar esse movimento de aceleração e freio com a perna esquerda. Eles já automatizaram aquele movimento do lado direito e a embreagem com o pé direito. Dirigem profissionalmente, inclusive, durante um período longo. Então, o que a gente faz é passar o acelerador e o freio do pé para a mão. Então, uma das mãos vai ficar no volante, ele vai controlar como se não tivesse um dos braços, então um braço controlando o volante e outro braço controlando a aceleração e frenagem do carro, né? Que é uma adaptação mais simples para muitos casos, né? Inclusive para nanismo, tudo, a gente usa muito isso. Perfeito. Ok. E, por fim, agora, as duas pernas, até mais frequente que as deficiências unilaterais, né? Sequelas, às vezes, de ferimentos por arma de fogo, balas perdidas, né? E, às vezes, acidente de trânsito, mais afeito ainda à medicina de tráfego. Qual a adaptação para as pessoas com deficiência de ambas as pernas? Então, sem as pernas, a pessoa tem que ter os dois braços rígidos, né? Com condição total de controle, uma vai controlar o volante e a outra vai ficar nessa condição que eu falei anteriormente, de acelerar e frear com a mão esquerda ou ao contrário. Ele pode, muitas vezes, optar até para controlar esse acelerador com a mão direita. Mas tem que ser um carro automático, obrigatoriamente, tem que ter aquela empunhadura para a mão, né, que vai controlar o volante, a direção tem que ser obrigatoriamente hidráulica também, ou elétrica, hoje em dia tem sistemas mais modernos, né? E o controle de painel também tem que estar próximo da mão lá, e aqui não dá para passar o J, né? Só pode ser controle aqui no painel.
Pode ser o J quando a gente for usar controle de voz somente, não dá para passar para o pé, né? Mas dá para ser por comando de voz. E aqui passar o acelerador e o freio para a mão, a letrinha H. Então, esse acelerador e freio manual tem diversas formas para ser feito, mas a gente não aceita aquele acelerador e freio no volante, porque aquilo lá é errado. Aquilo lá tem riscos, aquilo aumenta o risco de acidente. Então, a forma melhor, correta que a gente pede é que seja um sistema push and pull, onde ele acelera e freia com a mão separado do volante. Ele faz apoio, tudo no volante, mas ele tem um comando separado. Esse acelerador e freio, se ele fosse colocado no volante, ele permitiria que numa frenagem, numa coisa assim, ele acionasse os dois comandos ao mesmo tempo, de acelerador e freio, ou então ele ser projetado em cima desse volante e acionar um comando devidamente, piorando a condição do acidente. Perfeito. E temos um cadeirante com possibilidade de se mobilizar, inclusive, né? Profissionalmente. Né? Inclusive profissionalmente. E as motos, né? Moto é um veículo, é a principal vítima de acidente de trânsito no Brasil, é a moto. Nossos hospitais, os nossos pronto-socorros estão lotados 70%, 80% com vítimas de acidentes de motocicleta. E a pessoa com deficiência pode se habilitar para moto? Membro superior, direito ou esquerdo? Então, pode se habilitar, né? Mesmo ele perdeu aqui se ele perdeu uma das mãos, ele não pode se habilitar para a moto. Perda de mão, perda de braço, está inapto para a moto. Por quê? Porque ele não pode controlar o equilíbrio, altera o equilíbrio da moto, quando ele perde uma das mãos, ele não consegue, para a dificuldade de manter a segurança de guidão, tudo, ele precisaria ter as duas mãos com controle de freio, acelerador, etc. Então, a gente não permite que ele dirija sem um dos membros superiores. Então, infelizmente, para a moto, deficiência moderada ou grave, ainda não dá para beneficiá-los, não é isso? Okay? Para a categoria A, não serão habilitados com deficiências moderadas ou graves de membro superior. Mas não pode fazer uma adaptação assim? Não, não pode. Né? A gente não permite. Tá. Se não é segura, a gente não aprova. Né? E para membro inferior? Para membro inferior, tudo bem. A gente tem adaptações, nós temos o sidecar, né, o carrinho lateral, ou então o triciclo. Né? São situações que a gente pode permitir que ele dirija. A gente não permite que ele dirija uma moto comum, né, sem essas condições. Questão de apoio, questão da segurança no momento que ele vai parar a moto. Então, tudo isso ele tem que perceber o solo, a gente não deixa usar prótese nesses comandos. Então, obrigatoriamente, ele tem que usar aqui ou carro lateral, né, ou um triciclo. Né. Então, carro lateral ou triciclo. Pode ser esse? Acho que não. Não. E essa moto, que categoria que é essa aqui? Essa é poderosa, né? Essa é poderosa. Ok. Né? Então, carro e moto, tudo bem. Um problema que aparece, parece que a pessoa pode estranhar que não for médico de tráfego, mas aparece pessoas com baixa estatura, nanismo, que também querem se habilitar, necessitam se habilitar. Qual é a estatura mínima para dirigir um carro convencional e qual seria a condição para encaminhar para a junta e as adaptações? Então, o indivíduo, quando ele tem menos de 1,40 m, 1,40 m, a gente pede que encaminhe para a junta. Ele deve ser encaminhado para a junta para uma avaliação mais adequada, embora às vezes ele seja um indivíduo com baixa estatura, decorrente, às vezes, de um problema de tronco, etc. Então, é diferente na condição do nanismo acondroplásico, né, o anão, né, que a gente fala, que é onde ele tem os braços e pernas curtas, né, onde ele vai ficar sentado, vai ter dificuldade, ele não consegue acionar de forma alguma os pedais. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que trazer os pedais mais próximos dessa pessoa e aproximá-lo do volante, inclusive por causa do braço curto, e também trazer a alavanca de câmbio próximo. Perfeito. Já mostro o slide. Então, importante, mas só para não vou mudar de slide para não perder. Não está na legislação, não está no código, não está em resolução, estatura mínima para dirigir carro convencional. Então, essa é uma norma de consenso de quem há mais de 20 anos trabalha com habilitação de pessoas com deficiência. Então, não pode dirigir, não é? Okay? Mas não esses aqui. Né? Agora sim, as adaptações, doutor.
Então, aqui nós trazemos as adaptações, né, que são os prolongadores lá dos pedais. Tem regra também para esses pedais. Não é simplesmente colocar aqui uma haste que vem aqui para frente. Ele tem que ter um apoio embaixo, outro apoio que vai para a haste. Tem que ser um L mesmo aqui, invertido, né? Nos 3 comandos, apoiados aqui no assoalho. E aqui também tem que ter um apoio para os pés. Não pode ficar com o pé solto também, para ele não cair aqui também, não correr o risco de cair e escorregar. Tem que ter almofada fixa, né? Elas têm que estar fixadas aqui no banco, e tanto a de altura quanto a de profundidade. Elas têm que estar presas no banco para não escorregar. Então, essas almofadas não podem ficar soltas. Perfeito, né? Um assunto que não podia deixar de falar pelo menos 2 minutinhos, já estamos encaminhando para o final, mastectomia, né? É uma discussão muito grande, muitos projetos no Congresso, leis estaduais, né? Mas qual que é o conceito hoje da mulher com mastectomia em relação à direção de veículos? Então, a mastectomia, ela só passa, então, a ser classificada como deficiência física se ela tiver, de fato, alguma sequela importante que impeça ela de acionar o comando com segurança. Então, não é a questão, às vezes, da patologia, de ter tido um câncer. É a questão da incapacidade real dela conduzir com segurança. É isso que a gente coloca para os médicos, né? Não é a questão, às vezes, de ter um câncer. Não é o câncer, não é a patologia em si, mas é a incapacidade decorrente do problema físico, da sequela que a pessoa possa ter ficado. Essa confusão foi gerada há muito tempo atrás, que muitas pessoas eram impedidas de dirigir um carro convencional, e depois passaram isso daí para as outras pessoas que eles conheciam, tal, como que aquilo desse direito. Mas não é o fato da mastectomia, mas sim o fato da incapacidade motora. Perfeito. Então, isso aqui são slides para os nossos cursos, para instruir os médicos de tráfego, né? Essa parece muito atrapalhado, mas fica com segurança e com treinamento, eles ficam amplamente capacitados para cumprir este mistério de habilitar a pessoa com deficiência, né? Isso aqui eu vou passar para a gente já concluindo, né? Isso aqui será uma junta médica, né? Ok. Tem nos nossos protocolos, né? Tem ensinamento para quase a maioria das patologias, quase a totalidade das patologias e as indicações das adaptações, né? Então, por treinamento fica importante. Esse aqui foi o primeiro livro de medicina de tráfego. Já que é o primeiro fórum de medicina de tráfego, eu trouxe o primeiro livro, que é um filho único. É o único que eu tinha em casa, não tem mais, porque já há outras edições, tá? Mas é um livro de 1982, e guardado com tanto carinho que parece novo, né? 82. Certo dia, um motorista alcoolizado provocou um acidente automobilístico e o mundo perdeu a princesa Diane. Certo dia, uma barra de direção com defeito de fabricação ou manutenção rompeu-se e o povo brasileiro perdeu Ayrton Senna. Certo dia, um motorista de ônibus, por certo, fatigado, estressado, acelerou seu veículo e eu perdi meu avô. Temos ou sempre conhecemos uma história triste sobre acidentes de trânsito envolvendo entes queridos. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego não pode se limitar a narrar histórias. Este livro, o primeiro do gênero em nosso país, é uma contribuição da Abramet para que todos tenham menos histórias tristes para contar. E como está no parágrafo, que a Abramet não pode se limitar a narrar histórias, eu quero fazer esse presente para quem não se limita a contar histórias e mais atua, um dos mais atuantes médicos de tráfego desse país, que é o coordenador da minha. Obrigado. Não podia perder a oportunidade, né? Só um instantinho. Você quer Okay. me emocionar aqui ao vivo? Ok. Agora eu me despeço, né? Deixando o doutor Disseu fazer o pronunciamento final. Obrigado pelo espaço, né? Não sei se vamos ter discussão depois, se vão ter questionamentos.
Ok. Bem, vamos deixar um... Mas eu quero deixar aqui essa mensagem, né, para ninguém ter medo de habilitar, ou quando vê alguém habilitado com deficiência, pode ter certeza que o médico de tráfego que colocou essa pessoa dirigindo se preocupou com o tipo de veículo, manter a segurança, né? Já que não dá para mudar a via, né, para as pessoas com deficiência, fazer uma questão de acessibilidade, a gente trabalha na questão do veículo para permitir que essa pessoa participe também do trânsito de uma forma igual a todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Flávio, doutor Disseu. Realmente eu só tenho a agradecer, fiquei emocionado aqui e vou guardar isso para sempre, com uma linda homenagem, e vai ser mais um estímulo para continuar trabalhando e dedicando minha vida à medicina de tráfego. Eu ganhei também um livro hoje de Pavarino, e agradecer, que é o Trânsito, um olhar da saúde para o tema, e que esse livro a gente vai disponibilizar para todos os nossos associados, e quem quiser tem como ele em PDF, né, Pavarino, para o pessoal.